Sabe aquela história de um sucesso tão grande, mas tão grande, que acaba virando uma assombração? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A história de como uma única temporada, a de 2019, continua a definir e até assombrar o Flamengo. É a história de um técnico, de um time e de um ano que virou lenda e também um fantasma. Olha, para a gente entender o que foi aquele ano de 2019, a gente precisa primeiro entender a cabeça do cara que estava no comando. E essa frase, dita por um jogador dele, diz tudo. O problema é que quando a gente ganhava, ele ficava mais insuportável. Pensa nisso, o cara não relaxava com a vitória, ele ficava ainda mais exigente. Essa era a mentalidade de Jorge Jesus, e era essa intensidade toda que ia virar o Flamengo de cabeça para baixo. Então, quem era esse cara? De onde ele surgiu? Antes de virar o Mister aqui no Brasil, Jorge Jesus já era um nome com uma história. E que história, viu? Olha só a trajetória dele. Começou lá atrás, em 1990, passou por vários clubes em Portugal, foi ganhando casca, sabe? Aí no Braga já beliscou um título internacional. Mas foi no Benfica que o negócio explodiu. 10 títulos. Virou uma lenda por lá. E antes de vir para o Rio, ainda teve uma passagem vitoriosa pelo Al Hilal. Ou seja, quando ele pisou no Brasil, não era um aventureiro. Era um técnico consagrado, com um método testado e aprovado. E aí, chegamos em 2019. 2019. Um ano que não só entrou para a história do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Foi o ano que a expressão outro patamar deixou de ser só uma frase e virou a mais pura realidade. Mas qual era o segredo? Bom, chamavam de método Jesus, ou intensidade total. E não era só papo não, hein? Era uma filosofia de trabalho maluca. Os jogadores falavam de treinos que levavam eles ao limite. As sessões de vídeo eram tão, mas tão detalhadas, que dizem que a comissão técnica dele quase não dormia. A obsessão era a tal ponto que ele queria que o time entrasse em campo sabendo praticamente tudo que o adversário ia fazer. Era um nível de preparação surreal. E no meio de tudo isso, tinha um mantra dele. Aquilo que ele falava todo santo dia. Tem que ganhar. Acostumar a ganhar. Tem que ganhar todo dia. Presta atenção nisso. Não era só sobre querer ganhar. Era sobre se acostumar com a vitória, a ponto de se tornar um hábito. Isso foi martelado na cabeça dos caras até virar algo automático. E o resultado dessa loucura toda? Bom, os números não mentem. Em pouco mais de um ano foram 5 títulos. 5. E agora, se prepara, o número de derrotas? 4. Só 4 derrotas. É um domínio absurdo, uma coisa que a gente quase não vê no futebol. E não era um time que só ganhava, não. Era um time que dava espetáculo, que encantava. Pensa só, 86 gols só no Brasileirão. O melhor ataque, disparado. Era um rolo compressor, uma máquina de fazer gols, que passava por cima de todo mundo. Mas o momento máximo, a coroação de tudo isso, veio num fim de semana que parece roteiro de filme. Em questão de 24 horas, o Flamengo foi campeão da Libertadores, com aquela virada inacreditável, e no dia seguinte, sem nem entrar em campo, foi campeão brasileiro também. As duas taças mais importantes do continente, juntas no mesmo fim de semana. Surreal. E pra gente ter uma ideia do tamanho disso, pensa bem, a última vez que um time brasileiro tinha conseguido essa façanha, ganhar Brasileirão e Libertadores no mesmo ano, tinha sido Santos de Pelé, lá em 1963. 63. Isso bota o time de 2019 não só na história do Flamengo, mas num panteão do futebol sul-americano. Só que toda festa tem um fim, né? Em julho de 2020, o Mister foi embora. E foi aí que começou o segundo ato dessa história. O Flamengo, a partir daquele momento, ia ter que aprender a conviver com um fantasma, o fantasma do próprio Jorge Jesus. E olha só o que aconteceu depois. Foi uma verdadeira dança das cadeiras. Dá uma olhada nessa lista de técnicos. Torrent, Ceni, Renato, Paulo Souza, Dorival, a lista é longa. Um entra e sai danado, e todos eles com um peso gigantesco nas costas. A missão, quase impossível, de chegar perto do que o time de 2019 fez. E aqui tá o pulo do gato, a grande diferença. A mentalidade. O Jorge Jesus implantou a ideia de que dava para ganhar tudo, que o time tinha que entrar para ser campeão em qualquer campeonato. Depois dele, o que a gente viu, muitos técnicos escolhendo competições, sabe? Vamos poupar no Brasileirão para focar na Copa. Essa mentalidade de escolher batalhas batia de frente com o legado de ambição total que o Mister deixou. E isso frustrou muita gente.
Então, com essa dificuldade toda de achar um novo rumo, a saudade daquele time começou a falar mais alto. Virou nostalgia pura. E aí já sabe, né? Bastava um resultado ruim, uma atuação mais ou menos, e o nome dele voltava com tudo. Volta, mister! E essa sombra é tão forte que a gente vê isso num caso muito específico, o do ídolo Felipe Luiz como técnico. Pensa bem, mesmo com ele no comando, conquistando os mesmos títulos grandiosos, o Brasileirão e a Libertadores, a cobrança não parava. A comparação com o jeito de jogar de 2019 era constante e acabou levando à saída dele. Isso mostra que a questão não era só levantar o troféu, mas como se levantava o troféu. É isso. A questão nunca foi só sobre empilhar taças, era sobre resgatar aquela sensação, aquele domínio, aquele futebol que atropelava a intensidade de 2019. O fantasma não é só dos resultados, é de uma performance que ficou marcada na memória, no coração do torcedor. E para botar mais lenha nessa fogueira, o próprio Jorge Jesus de vez em quando solta uma dessas. Ele disse com todas as letras: "Eu não tenho medo nenhum de voltar ao Flamengo." Ou seja, ele deixa a porta escancarada e a batata quente na mão da diretoria. E aí fica o dilema no ar. Será que a única solução é trazer ele de volta? Isso leva a gente para o grande dilema dessa história toda. Como é que se resolve essa saudade? É voltando para o passado? Ou é de alguma forma encontrando um jeito de virar a página e seguir em frente? Porque o voltar tem seus riscos e são bem grandes. O time de hoje não é o mesmo de 2019. A maior parte dos jogadores já saiu. O próprio Jesus admite que seria uma nova construção. E se a volta não der certo? Poderia manchar aquela memória que hoje é perfeita, quase sagrada. Mas e se for o contrário? Talvez a volta dele seja a única forma de encerrar esse assunto de vez. Ou ele repete o sucesso e cria uma nova referência, ou o trabalho não dá certo e de uma vez por todas o fantasma é exorcizado e o clube consegue finalmente olhar para frente. Então a pergunta que fica martelando é essa: o que é que o Flamengo precisa para superar de vez o fantasma de 2019? Precisa de um técnico novo com as mesmas ideias? Precisa do próprio Jorge Jesus de volta? Ou precisa, talvez, aprender a viver sem essa sombra, construindo um novo capítulo, uma nova identidade vitoriosa? Essa é uma resposta que, por enquanto, só o tempo vai poder dar.